Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público e analisemos o enunciado. Acompanhe comigo. Estamos diante de um concurso para procurador legislativo da Câmara de Mauá, Banca Vunesp, ano 2018. O que diz o enunciado? Nós temos aqui uma afirmação já da Vunesp, né? Que trata-se de um tributo criado pela União, então é um tributo de competência da União, que é criado mediante lei complementar para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, cuja receita estará necessariamente vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Desta maneira, diz a Vunesp que a definição anterior refere-se a... Bom, nós temos então a Vunesp trazendo qual é o conceito de uma determinada espécie tributária e a Vunesp quer que respondamos. Qual é a espécie tributária? Vamos para as alternativas, acompanhe comigo, vamos lá. Alternativa A, impostos extraordinários. Alternativa B, residuais. Alternativa C, empréstimos compulsórios. Alternativa D, contribuições sociais. E alternativa E, nós temos contribuições extraordinárias. Bom, vamos então voltar a nossa análise à Constituição Federal nesse momento, no artigo 154, inciso 2. Por quê? O artigo 154, inciso 2, ele nos diz o que são impostos extraordinários e diz assim, que a União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessada as causas de sua criação. Se nós pegarmos o que a Constituição disse no artigo 154, inciso 2, e confrontarmos com o conceito trazido no enunciado, fica muito claro que aquele conceito não está ligado a um imposto extraordinário. Portanto, voltando ao enunciado de número 1, ou letra A, esse enunciado, essa alternativa encontra-se incorreta. Vamos para a letra B, impostos residuais. Para entendermos isso, nós temos que nos dirigir ao artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 154, inciso 1, versa sobre os impostos residuais. E o que diz a Constituição? Que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos anteriormente, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Então percebam que o artigo 154, inciso 1 da Constituição, versa sobre o que são impostos residuais, que novamente não está consonante com o enunciado da própria questão que nós estamos analisando. Então, volto à letra B e fica muito claro que o enunciado não diz respeito a impostos residuais. Letra C, nós temos empréstimos compulsórios. Agora nos direcionemos para o artigo 48 da Constituição, que diz que a União, através de lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de reinvestimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. E o parágrafo único ainda diz que a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Desta maneira, fica bastante claro, ao lermos o artigo 148, que o enunciado está ligado diretamente ao empréstimo compulsório. Então, voltemos aqui e a letra C nós temos como a letra ou a alternativa correta. Mas continuemos para analisarmos as outras duas alternativas. Temos letra D, contribuições sociais. E para tal, nós temos que pegar
o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Porque o artigo 195, ele fala sobre as contribuições sociais. E mais precisamente o parágrafo 4º diz que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. O que está dizendo aqui? Que a União poderá criar novas contribuições sociais. No entanto, deverá se restringir aos requisitos do artigo 154, inciso 1 da Constituição, que versa sobre os impostos residuais. Ou seja, nós nos deparamos sobre as contribuições residuais. Logo, fica muito claro que, de acordo com o enunciado, ele não menciona ou não faz qualquer relação com as contribuições sociais residuais. Desta maneira, voltemos para a letra D, que não faz menção às contribuições residuais, e a letra E também não faz menção com qualquer contribuição extraordinária. Vale lembrar ainda no âmbito das contribuições sociais que o artigo 149 diz que são aquelas de competência da União que estão ligadas, ponto 1, às contribuições sociais, à intervenção no domínio econômico e aos interesses das categorias profissionais ou econômicas. Desta maneira, fica muito claro que o participante deste concurso deveria ter assinalado a questão que traz como resposta correta empréstimos compulsórios.